E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico e hoje eu venho trazer pra vocês uma experiência bastante interessante, mas ao mesmo tempo um pouco perturbadora também. A gente vai reagir esse vídeo aqui do Experiência Flamino com o título Fui bad boy com mulheres por 30 dias. E olha o que aconteceu. Não tem olha o que aconteceu, mas é o que a gente vai descobrir. Eu já citei essa experiência em outros vídeos, mas hoje a gente vai conferir os detalhes. Eu já assisti o vídeo tem um tempo, então não vai ser exatamente a primeira impressão, mas o ponto é que é um experimento interessante e eu quero adicionar nos meus comentários. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que em um dos reacts que eu fiz do canal do Experiência Flamino, ele deixou um comentário me pedindo para deixar uma sugestão de experiência para que ele fizesse no seu canal. Então eu vou fazer isso. Vou deixar minha sugestão no próximo react que eu fizer do canal dele. O que eu acho que não vai demorar tanto quanto demorou esse aqui, porque ele tá sempre fazendo um monte de experiências incríveis. Mas antes de deixar uma sugestão, eu quero consultar vocês. Eu quero que vocês digam aí nos comentários que experiência eu posso sugerir para que o Douglas faça. E aí eu vou escolher a que eu achar mais interessante e vou sugerir pra ele no meu próximo react. Acho que vai ser legal, né? Aí vocês também participam. Enfim, essa introdução já tá longa, né? Então vamos logo pro react. Olá, seres! Sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje, infelizmente, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado de uma experiência que nem era pra vir aqui pro canal. Esse negócio aí de ser bad boy com as mulheres, tratar as mulheres mal, que bagulho esquisito. Mas se você gosta de mim, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixa um likezinho aí pra ajudar meu trabalho e comenta Pocahontas. Como eu começo esse vídeo? Nossa, isso daqui não era pra ser gravado, eu não ia jogar isso pra público porque pode ser muito prejudicial pra mim. Mas eu acho que tem mensagens positivas pra passar dentro de uma experiência estranha, ruim, não tem outras palavras. Tá, e como tudo isso começou? Por que eu decidi fazer isso com mulheres? Eu tenho um amigo muito próximo meu, vocês já viram ele aqui em vários vídeos, que é o Samuel. E de uns tempos pra cá, sei lá, de 2 anos pra cá, o Samuel tem tido problemas muito graves com mulheres. Muito graves, assim, coisas muito chatas mesmo. E a cada dia que passava e ele sofria um negócio diferente, ele me fazia os relatos e eu ficava chocado, porque eu nunca passei pelas situações que ele estava passando repetidas vezes, consecutivas vezes. E há pouco tempo atrás eu acabei lendo alguns livros relacionados à persuasão. Eu gosto bastante de livros de desenvolvimento pessoal e eu achei interessante o assunto persuasão, então quando eu terminei de ler o primeiro, eu gostei muito do assunto e acabei buscando outros. O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi As Armas da Persuasão, muito bom mesmo, super indico. E o outro livro que eu li, que eu fui buscar depois, que eu gostei do assunto, foi o Manual de Persuasão do FBI. Também é bem legal, eu preferi o Armas da Persuasão, mas os dois livros são muito bons e tem controvérsias assim, alguns preferem um, alguns preferem outro. Eu tô deixando ele dar o contexto inicial porque é importante, tá? Só por causa de não parecer que, é um react mudo, só vou deixar ele falando. Também não tem muito o que acrescentar, né? No motivo que levou ele a fazer o experimento até então. Mas logo vai ter umas coisas bastante interessantes pra gente comentar. Um outro também que não é explicitamente sobre persuasão, mas é um livro sobre comunicação. São 3 livros sobre comunicação. Esse outro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, também é bem legal. Então, são livros que... esse é o mais popular, acho, dos 3, né? Um best-seller esse. Você termina de ler diferente. Sua vida não vai ser igual depois desses livros. E aí, após esses episódios com o Samuel, eu acabei lendo um livro extra, que não era sobre persuasão, mas eu fiquei muito intrigado com esse livro, ouvi falar dele e decidi ler pra ver o que era. O livro se chama As Regras de David X. Sério, eu não indico você ler esse livro em específico. É um livro, sei lá, aparentemente sobre sedução, mas ele tem um palavreado bem baixo, assim, é cheio de palavrões e tudo mais. Mas acontecem algumas coisas, assim, curiosas nesse livro. E depois de eu ler esse livro, eu desacreditei. É interessante, porque assim, ele fala isso, mas ao mesmo tempo, o experimento que ele fez vai instigar a galera a querer ler o livro, nem que seja por pura curiosidade mesmo. Então eu entendo o que ele tá fazendo. É um livro controverso, um tanto antiético, fica complicado você recomendar, mas ao mesmo tempo ele próprio constatou que existem coisas interessantes escritas ali. Você meio que precisa saber filtrar as coisas, né? Ou não, porque você pode ser uma pessoa antiética também. Mas vamos lá. Do conteúdo. Eu não acreditei que o tal do David X, que seria o autor do livro, mencionou que seria possível se você colocasse em prática. É um livro, basicamente, onde esse cara ensina como você pegar mulher a rodo. A rodo, mas mesmo. E ele falava uns negócios lá que
eu pensei, não, se eu falar isso daí pra uma mulher, eu vou tomar um tapa na cara, ou sei lá, ela vai me denunciar, não é possível. Só que o que aconteceu? O que fez eu gerar uma pequena credibilidade nesse livro a ponto de testar as coisas que estavam nele. O Samuel comigo e tudo mais, a gente tem percebido algumas diferenças na nossa personalidade que pode ser a chave que faz com que as mulheres lidem diferente com ele e lidem diferente comigo. E nem é uma coisa tão boa pra mim, porque eu sou meio introspectivo, eu não sou muito de querer conversar com pessoas, não sou proativo. E o Samuel é o oposto meu, ele é totalmente extrovertido, ele tá muito mais sorridente, eu sou muito mais quietinho na minha. Tipo, se entra uma pessoa no elevador comigo, eu não vou falar com ela. De forma alguma, no máximo bom dia. Mas eu não vou de maneira alguma puxar assunto. E eu prefiro... Eu me identifico mais com o Douglas do que com o Samuel. Inclusive que não puxem também. E como que eu e Samuel percebeu isso? Casou que algumas pessoas que a gente conheceu em comum tratou a gente de forma diferente. E a gente ficou, por que isso está acontecendo? Isso rola tanto, né, gente? Isso rola. Pô, às vezes os amigos, justamente, eles trocam algumas experiências e é curioso como, às vezes, dois caras conhecem a mesma garota e ela é absolutamente diferente com os dois. Na forma de conversar, de tratar. Não só garotas fazem isso, né? Acho que todo mundo, em certa medida, é assim. Todo mundo, em certa medida, precisa ser assim. Você não fala com seus pais da mesma forma que você fala com seus irmãos, da mesma forma que você fala com seus professores, da mesma forma que você fala com seu chefe, da mesma forma que você fala com seu melhor amigo, da mesma forma que você fala com sua namorada. A gente tem que ter tato social pra saber, né, a melhor forma de lidar com cada pessoa. Mas eu acho que isso que ele tá falando vai um pouco além. É realmente papo da mina parecer uma escrota, parecer snob, sabe? Aquelas minas meio nojentinha mesmo, fechada, cara de poucos amigos, não dá nenhuma abertura. Enquanto com a outra pessoa, nossa, assim, é realmente uma outra pessoa. E é lógico, né? Quando ela tem mais interesse num cara do que em outro, ela vai dar muito mais abertura pro cara que ela tem interesse. A questão que ele pode estar querendo buscar é por que esse interesse maior em um desses dois caras. É claro, vocês podem estar pensando em questões muito óbvias, tipo, porque um é bonito e o outro é feio. Mas eu nem diria que é exatamente o caso. Um amigo dele não é feio, de jeito nenhum. O Douglas é um cara bonitão, claro. Mas o que ele vai mostrar ao longo do vídeo, no experimento, é que isso transcende a questão da beleza. Até porque, pra mulher, a beleza também importa. Mas tem outras coisas que importam mais. Eu diria que o charme talvez está acima da beleza. E sim, charme é muito abrangente, mas é exatamente isso, porque o que vai fazer um cara ser charmoso ou não aos olhos de uma mulher varia muito. Vai depender do gosto, da personalidade dela. Mas às vezes um cara pode ser visivelmente mais feio do que o outro, só que ele é tão mais charmoso, ele tem o molho, sabe? Ele tem aquele sex appeal, tem alguma coisa nele que desperta o interesse de algumas mulheres. E o livro meio que te dá a fórmula pra fazer isso numa escala quase que industrial, como o Douglas falou, né? Pra você sair pegando mulher a rodo. Acho que o primeiro ponto é que nem todo cara sequer tem interesse nisso. O que eu ganho se eu sair por aí pegando mulher a rodo? Quando você é muito jovem, eu acho que, sei lá, talvez isso faça bem pro seu ego, pra sua autoestima, você encara que isso tá te dando um certo status ou algo do gênero, e também depende do tipo de jovem que você é, porque tem jovens que também não se importam nem um pouco com isso. Mas eu acho que quanto mais jovem, maior a probabilidade disso ser mais relevante pra você. É natural que depois de uma certa idade os caras não saiam mais por aí competindo uns com os outros pra ver quem pega mais mulher na balada. Também pode ser que isso só tá muito longe da minha realidade, que eu só não convivo com pessoas assim da minha faixa etária. Eu imagino que elas ainda devem existir, mas também acho que é bem mais incomum. Mas enfim, já me alonguei demais, né? Vamos voltar pra explicação do Douglas. Sim. E a gente chegou em uma conclusão rápida, assim, sem fundamentos, de que era porque ele era bonzinho demais e tudo mais, e eu, como era mais na minha, gerava, sei lá, talvez um pouco mais de respeito ou alguma coisa assim. E aí eu decidi... Respeito, curiosidade, o sentimento de desafio, talvez. Eu sei que uma outra coisa que vocês devem estar pensando é que, pô, o Douglas, além de tudo, também é mais famoso. Isso também dá um status e um destaque maior pra ele. Mas tentem deixar isso um pouco de lado, porque realmente, é claro que tudo isso interfere e tem relevância. Mas num panorama geral, dentro desse assunto, acreditem se quiser, tem menos relevância do que parece. Eu posso voltar a falar, né, que tem os outros fatores. Pô, se o cara tem muita grana, já
facilita muito pra ele em vários aspectos, pra muitos tipos de mulheres. Mas a experiência que ele vai fazer aqui, ela meio que transcende essa questão da grana, da aparência, do status de forma geral. Obviamente, se um cara bonito, famoso e com dinheiro fizer isso, ele vai ter um resultado ainda melhor. Se por melhor você entender ter muito mais garotas interessadas nele. Porque eu nem diria que isso é necessariamente melhor. Eu não me sentiria bem fazendo o que ele fez. Eu entendo muito o desconforto do Douglas, porque eu também sou mais na minha, também sou mais reservado no geral, mas assim, aptidão pra ser babaca mesmo, acho que eu não tenho. Especialmente com pessoas que eu mal conheço. Mas enfim, vamos seguir. De fazer testes. Testes que nem eram pra estar falando sobre esses testes aqui, porque é um pouco antiético, na minha opinião. Mas eu decidi fazer, ninguém é perfeito, né? Eu decidi fazer testes de formas de comunicação diferentes, com 10 garotas diferentes, aleatórias, que eu nunca conversei na vida e nunca tive nenhum tipo de contato. Por que 10 garotas? Porque 10 é um número fácil de criar uma estatística. E o que eu decidi fazer? Eu decidi tratar algumas dessas garotas em certo momento com desdém, com menos importância. Eu chamava elas pra conversar, assunto normal assim, do nada, isso no Instagram. Puxava um assunto e de repente eu ia reduzindo gradualmente o interesse, ainda de forma educada, a pessoa tá lá de boa, eu não vou ser um desgraçado com ela do nada, né? Já avisando com antecedência, nenhuma garota foi prejudicada com essa experiência. E de pouco em pouco, gradualmente, eu ia dando algumas red flags de que talvez eu não fosse um cara tão legal. Pra ver se em algum momento eu deixava isso explícito pra elas e elas davam um corte. Não quero mais falar com você não, que cara babaca, oxe, tá... Por que você tá agindo desse jeito? Eu, falando com uma pessoa que agiu como eu agi, teria essa reação. Detalhe, todas essas garotas que eu selecionei eram garotas bonitas. Eu acho que esse detalhe é importante de ser mencionado. Mas como que eu fazia nesse assunto para não destratar uma pessoa do nada e ser um otário com uma menina e, sei lá, gerar um trauma na menina? Eu ia fazendo isso de forma bem gradual, e um dia eu falava, não estou com muita vontade de conversar com você hoje, até mais. Vazava, o que pra mim isso já é uma atitude bem otário, assim, sabe? E assim, é difícil você fazer isso quando essa não é a sua natureza, pelo menos eu acho. Nossa, eu tenho extrema dificuldade em ser escroto com as pessoas. A menos que, sei lá, seja no meio de uma discussão com um comunista que do nada veio sendo babaca comigo. Ainda assim vocês me conhecem, eu tento não ser gratuitamente ofensivo. Eu busco ser respeitoso, assim, no mínimo na medida que eu acho que a outra pessoa merece. E se eu tô conversando casualmente com alguém, eu não vou achar que ela merece ser desrespeitada do mais completo nada. Então, eu fiquei meio que me imaginando na situação dele, me sentindo meio desconfortável. Claro que as primeiras coisas que ele foi fazendo, às vezes eu acabo fazendo naturalmente, e isso provavelmente também tem a ver com a personalidade dele, que talvez seja um pouco parecida com a minha em alguns aspectos. Porque assim, às vezes eu deixo as pessoas no vácuo, aleatoriamente, todo tipo de pessoa. Porque a minha vida é confusa, pra dizer o mínimo. O meu trabalho é um tanto caótico, os meus horários são caóticos. Às vezes eu tenho tantos compromissos durante o dia inteiro que eu não consigo parar pra fazer outras coisas, então tem mensagens que vão acumulando, e como eu trabalho lidando com pessoas, eu meio que sempre tem muitas pessoas querendo falar comigo, e eu tenho uma certa dificuldade em administrar isso. Então, não de propósito, não pra fazer charminho, não por nada em particular, mas eventualmente eu acabo me distanciando um pouco das pessoas. Muitas vezes bem mais do que eu gostaria até. Só pela forma como a minha vida é. E em geral, eu já não fico muito feliz com isso. Eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade de entender, porém eu acredito que por ser pessoa pública, muitas pessoas entendem sim, elas conseguem compreender por que eu faço isso. Pra falar a verdade, eu fico muito impressionado quando eu converso com algum outro criador de conteúdo que consegue responder mais rápido e ser mais disponível, sabe? Eu fico me perguntando como que esse cara consegue. Como, mano? Pra mim isso é realmente muito difícil. Mas aí tem a ver com a natureza exótica do meu modo de viver, digamos. E ainda assim, talvez sem querer, eu já tenha disparado alguns desses gatilhos, sei lá, talvez parecer um cara mais misterioso, ou simplesmente ser um pouco mais difícil e inacessível, e talvez isso tenha criado esse efeito mesmo sem eu estar tentando. Porém, ser mais diretamente babaca, digamos assim, como ele teve que fazer nesse experimento, aí já é complicado, velho. Eu imagino que eu teria me sentido bem mal em vários momentos, assim como ele provavelmente também se sentiu. Mas para alguns caras talvez isso seja normal, talvez eles não tenham a menor dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos continuar vendo o relato. Pessoa no vácuo muito tempo, mano, no meio da conversa eu saía da conversa. O que acontecia comigo no Tinder, né, na minha experiência de Tinder aqui no canal, é o que mais acontecia. Conversando com a pessoa, do nada a pessoa nunca mais me respondia, assim, no meio de uma conversa totalmente amigável.
Aí eu falei, putz, mas que bagulho chato, hein? Vou fazer. Ou quando a menina falava sobre alguma opinião dela, eu discordava fortemente, tipo, nossa, mas sério que você acha isso? Que bosta, hein? Mas que bosta, sabe aquele cara chato? Eu dava início a, inicialmente, ser um cara chato. E dia após dia, essas garotas estavam a continuar mandando mensagem pra mim. Não era eu que ia atrás pra conversar, eu simplesmente parava de falar e elas continuavam mandando mensagem pra mim. Como se não bastasse eu ter sido chato já a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta conversa. Sabe uma coisa interessante? Essa parte do relato me lembrou um episódio de Drake e Josh. Pois é, uma série que se envolveu em algumas polêmicas aí nos últimos tempos, né, em questão de bastidores e produção. Mas tem um episódio de Drake e Josh que, pra quem não sabe, é uma série sobre dois irmãos adotivos. Não é adotivo que fala. Assim, eles não são irmãos biológicos. Os pais deles começaram a namorar e aí eles meio que se tornaram irmãos. E é meio que uma paródia do Gordo e o Magro. Drake e Josh sempre brincou muito que o Drake era o irmão popular e o Josh era o irmão mais nerd, excluído e sem traquejo social. E aí tem um episódio em que o Drake e o Josh, por algum motivo que eu não me lembro, eles fazem uma competição pra ver quem é que ficava com mais garotas e seria óbvio que o Drake venceria porque ao longo de toda a série ele sempre fez muito sucesso com as garotas. Ele era o cara descolado da escola, tinha banda, bonitão, enquanto o Josh era o mais zoado. Só que nesse episódio, óbvio, tem que ter uma quebra de expectativa para que a história seja interessante. E aí, o Drake, ele acaba ficando meio apaixonadinho e por isso ele não fica com várias garotas diferentes naquele período, porque ele acabou gostando de uma que ele ficou. Em contrapartida, a mãe deles dá uma dica secreta pro Josh, que é uma dica boba e simples, mas que faz o Josh virar o rei delas. Ela simplesmente falou, querido, você quer que uma garota preste atenção em você? Você quer que ela fique obcecada por você? Simplesmente chega nela casualmente, faz um elogio qualquer e depois sai. Vai embora sem falar mais nada. O Josh, né, sei lá, no primeiro momento ele até desconfiou disso, mas ele decidiu testar. Aí ele chegou numa garota lá no cinema, falou pra ela, belos sapatos. Aí ela tratou ele que nem merda, assim, sabe? Valeu. E ele simplesmente saiu. E aí ela ficou tipo, peraí, você não vai falar mais nada? Ela começou a ficar instigada pelo fato de que ele não ficou dando em cima dela, não ficou tentando pegar ela. Ele simplesmente chegou lá, falou bem dos sapatos dela e foi embora. Aí ele respondeu com um certo desdém, ele falou, eu só achei os seus sapatos legais. E continuou indo embora. E aí, a garota começou a correr atrás dele. E o Josh começou a fazer isso com várias garotas e simplesmente foi dando certo. E assim ele foi ficando com várias delas. Justamente por jogar com essa questão do interesse. Deixar elas curiosas, instigadas. Por que esse cara não tá correndo atrás de mim? Ele deveria estar correndo atrás de mim. Esse cara deveria estar querendo ficar comigo e se esforçando. Por que ele não tá fazendo isso? Parece que pega no orgulho delas, na vaidade, algo do tipo. E aí elas querem provar que não, pera. Esse cara tem que querer ficar comigo. E aí elas é que começam a ir pra cima do cara. Em determinado momento eles acabam ficando e aí ela mesma sente, sabia que esse cara queria ficar comigo. Não sei, algo assim. Pelo menos era a ideia do episódio e tem um pouco a ver com a ideia que esse experimento e o livro aparentemente passam também. É aquela coisa, entender completamente a mente feminina é difícil, é estranho. É bizarro como as coisas funcionam, porque é muito diferente pros homens, né? Os homens não curtem ser tratados mal e que nem capacho. É como o Douglas falou, se uma pessoa começa a ser babaca do nada com você, provavelmente o cara simplesmente vai se afastando e não vai fazer questão daquilo. Claro, ele pode ficar correndo atrás de uma garota por outros motivos, porque ele já tá meio que obcecado por ela. Mas aí isso é um problema, é um obstáculo que ele tenta superar pra conseguir a atenção da garota, porque ele já tá afim dela. Eu sei que tem aquela história, né, que a garota tem que se fazer de difícil, porque senão o cara não vai valorizar, mas eu pelo menos acho que não é bem assim. Talvez seja com alguns caras, não sei. Pelo menos pra mim isso nunca fez muito sentido. Mas no caso das garotas, esse comportamento aparentemente de fato gera uma atração. Bom, vamos seguir. E durante todo esse processo, não com todas, mas eu já tava mostrando alguns prints pro Samuel falando, mano, olha isso. Aqui, ó, esse é o amigo dele. É um cara bonito também, eu acho. Eu não diria que um dos dois necessariamente tem que fazer muito mais sucesso com a mulherada pela questão da aparência, simplesmente. Tipo, você pode até achar que um é mais bonito que o outro, mas eu não acho que é tão desbalanceado quanto as experiências dos dois com garotas reflete, né? Ser legal não é tão eficaz mesmo. Como eu tô sendo e as meninas estão vindo conversar comigo, estão reagindo nos meus stories, fazendo um monte de coisa aqui, tipo, sendo super agradáveis comigo. E aí começaram a vir as indiretas de aparentemente estarem interessadas em mim. E desde o começo, para ter um pouco de responsabilidade emocional, eu já deixava bem explícito, olha, eu não tenho nenhum interesse em você, tá? Que fique bem claro aqui. Eu falava claramente para todas elas. Não existe nenhuma possibilidade de nós termos algo, porque as indiretas começavam a virar diretas e aí chegava naquela pergunta, mas você ficaria comigo? Não.
Não, eu era bem claro, bem transparente. Mas também não adiantaria nada ser um bad boy se não tivesse uma cabeleira dessas pra impressionar as garotas, né? Então, meu querido, é bom ficar ligado, porque se você deixar pra tratar a sua calvície depois, teu cabelo vai ficar, ó, no passado. Eu vou até tirar a touca pra fazer essa parte, porque vamos lá, você já sabe o que vem por aí, né? Ainda não existe cura pra calvície, mas é fato que quanto mais cedo você começar um tratamento, maiores vão ser as suas chances de adiar os seus problemas com queda de cabelo. E pra lidar com isso, nada melhor do que fazer um tratamento com a Manual. Pra quem não sabe, a Manual é uma empresa britânica que conta com o selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. Afinal, seus tratamentos possuem base científica. Você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta, e você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar no conforto do seu quarto. Também não precisa ficar sofrendo com os primeiros sinais de calvície. Os tratamentos são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo e também, é claro, para quem já está nos estágios mais avançados. Sem contar que os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, além de serem personalizados, o que significa que o seu tratamento vai ser prescrito e acompanhado por médicos especialistas. Pode ficar tranquilo, porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como não poderia deixar de ser, tem desconto para quem fizer a sua primeira compra através do link que está ali na descrição. É só usar o cupom TRAJE40 cômico para garantir os seus 40% de desconto. Então clica no link e aproveita essa oportunidade. Beleza, agora deixa eu colocar minha touca aqui de volta e vamos voltar para o react do nosso querido Flamino. Vamos ver como é que foi a escalada de red flags que ele foi entregando para as garotas e se chegou no momento em que elas realmente perceberam, não, esse cara não presta, é melhor eu não me envolver, vou me afastar. E às vezes de forma até um pouco cruel, né? Que perguntava, por quê? Falava, não é questão de aparência, é porque realmente não existe um motivo para eu me atrair por você de forma alguma. Nem personalidade, não tem nada em você que me atrai. Então, não existe chance. Eu falava isso, e eu pensava, pronto, a partir daqui a pessoa vai falar, seu babaca, me bloquear. E não era isso que acontecia. E o padrão se repetia em todas. Igualzinho. Igualzinho. Esses detalhes que eu estou mencionando... Não, e note que isso vai muito além de você fazer isso pra, sei lá, simplesmente ficar com as garotas. Porque nesse momento ele já conseguiria ficar com elas. Mas isso vai fazendo elas ficarem realmente obcecadas. Não é só a fórmula pra sair pegando as garotas. É meio que uma fórmula pra fazer elas ficarem obcecadas por você. E é terrível, né? Porque nesse caso, ele é um cara legal, pelo menos me parece ser um cara legal, que tava fazendo um experimento. Mas se o cara tá simplesmente fazendo isso porque ele é um babaca, então... ela tá ficando obcecada pelo pior tipo de cara que ela pode escolher pra se relacionar. Então, no caso das garotas, quanto mais red flags o cara dá, mais atraídas elas ficam. É doideira total. E vamos lá, ele vai dar os números, né? O percentual de sucesso que ele teve nessa experiência. Das 10 ali que ele tava se relacionando pra ver o que acontecia. Aqui não eram citações do livro lá das regras do David X. Aquilo eu vim a testar depois. Esses testes iniciais de eu começar a ser um chato, um babaca, foi porque eu e o Samuel tava desconfiando de que as mulheres gostam de ser mulher de malandro mesmo, sabe? De cara ruim, cara que maltrata. E até então, infelizmente, estava batendo, estava fazendo sentido com as 10. A estatística ainda estava no 100%. E como eu havia falado, a partir desse momento da rejeição, de eu falar, ó, não existe chance entre nós, não ficaremos, não tem interesse, tá? Está claro? Elas começavam a ficar super puxa-saco e chamar mais vezes ainda pra eu conversar e elogiar. Então, vê, não parece uma questão de ego, que virou uma questão assim, não, esse cara precisa gostar. Como assim? Eu sou uma mulher bonita, esse cara precisa gostar de mim, precisa correr atrás de mim, que nem todos os outros caras. Parece que você vai no ego delas e isso faz com que elas criem pra si uma missão, assim, agora é pessoal. Esse cara precisa ficar comigo, me querer, me amar, ele precisa. E nisso ela vai atrás do pior elemento que tem. A coisa nos meus stories e tentar, sabe quando a pessoa tenta fazer um rapport? Rapport é quando a pessoa tenta ser parecida com você à força, assim, tipo, eu também gosto disso. A pessoa começar a adaptar a personalidade dela à sua personalidade pra ter uma espécie de aprovação. Isso começava a acontecer. E eu tava achando isso desconfortável, porque, dá dó. Enquanto tudo isso daí ia acontecendo, eu ia atualizando o Samuel. Eu ia falar, mano, olha aqui, ó. Olha esse print aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Olha como ela respondeu. Olha só, olha isso aqui. E a gente não tava acreditando que as nossas teorias estavam funcionando, ou eu dei o azar de ser um dedo podre
e escolher 10 garotas que é mulher de malandro, que gosta de apanhar, que gosta de sofrer, que gosta de escolher cara lixo, né? Vamos lá, mesmo que ele tenha dado um certo azar, digamos assim, não tem como isso ter sido azar com todas elas. Tudo bem que 100% de sucesso é muita coisa. É difícil você imaginar que se ele continuasse fazendo esse teste com 100 garotas, o número continuaria em 100%. Mas assim, mesmo testando com 10, já dá pra ter uma boa noção de que é uma margem muito alta. Talvez se ele fizesse teste com 100 garotas, o número continuaria assustadoramente alto. E a palavra é essa mesmo, assustador. Porque é meio preocupante você ver que esse é um comportamento tão comum entre as garotas. Simplesmente porque é um negócio meio autodestrutivo, né? Apanhar, que gosta de sofrer, que gosta de escolher cara lixo, né? Porque a minha pessoa ali conversando com elas, pra mim era um cara lixo. E aí eu entrei em uma outra etapa de testes. Eu pensei assim, tá, vamos ver quanto tempo vai demorar pra elas me esquecerem se eu parar de falar com elas. E era todo santo dia. Nenhuma me abandonava. Eu não respondia, mas tava lá. Todo dia nos meus stories, comentando, reagindo e chamando pra conversa. E no dia seguinte, mesmo sem eu ter respondido nenhuma das mensagens do dia anterior, tava lá chamando de novo. E aí que vem a pior parte dessa experiência. Quando eu começava a ser seco, tipo assim, sei lá o que, comentava alguma coisa pra mim, eu, sim, não. Só lapada seca, assim. Resposta direta, que claramente a pessoa não tem interesse em conversar. E aí quando eu tava nesse momento de respostas mais curtas e objetivas, começavam a apelar, olha que engraçado, todas as 10, estatística de 100%, começava a apelar pra parte sexual. Tomara que meu vídeo não desmonetize. Então, por exemplo, me mandava lá, hoje você não deve estar afim de conversar de novo, né? Eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não, algo está errado aqui, por que ela me mandou um nude? E outra perguntou, mas você... No experimento do cara, ele simplesmente saiu ganhando 10 nudes de 10 garotas diferentes. Foi produtivo esse experimento dele aí, né? Você é gay? Por que você me ignora? Assim, por que você não quer nada comigo? Aí vem esse ponto, né, de geralmente começar a apelar pra sexualidade. Mano, não é possível, não é possível. Só que uma mulher linda, todos os caras estão afim de mim, já mandei foto pelada e o cara ainda não tem interesse, ele ainda não quer me levar pra cama. Só pode ser gay. É a única explicação, não é? Mas e aí? O que ele respondia? Sei que eu sou bonito, então você é gay, né? Provavelmente só questionaram pra tentar atingir meu ego. Não tava nem realmente se questionando. Pra tentar atingir o ego dele e talvez até pra tentar massagear um pouco do próprio ego, porque nesse processo o ego delas com certeza foi ferido. É nítido que existe essa questão do ego envolvida aí. Então é claro que vai ser muito mais fácil pra elas entenderem toda a situação e aceitarem a situação se ele não gosta de mim porque ele não gosta de mulheres, né? O problema não é comigo, porque ele tem que gostar de mim, mas se ele não gosta de mulher, aí meio que não tem o que fazer, né? Então acho que é um pouco dos dois, talvez. Se eu era gay ou não. E aí eu falo, não sou gay. Eu gosto de mulher, mas eu não tenho interesse em você especificamente. Não significa que é porque eu gosto de mulher que eu quero todas. Aí, ó. Isso não dá uma pegada, cara. Pra nude. E eu ficava me questionando, cara, como isso acontece? Será que elas são assim com todo mundo? Porque não deve ter tanto cara que age desse jeito, porque são meninas bonitas, né? E tem muito. Esse é o ponto. Inclusive, esse é o ponto até daquele episódio do Drake e Josh. Especialmente se você vai nas meninas mais bonitas, porque elas não estão acostumadas a lidar com rejeição, porque isso é completamente diferente. Porque se você vai lá... Isso, assim, é uma coisa que acho que já se tornou até meio clichê, meio que um clássico. Se você vai na garota e simplesmente fala pra uma mulher bonita, nossa, como você é linda, você é gostosa e tal, alguma coisa assim, você é igual aos outros 50 caras que estão mandando mensagens pra ela naquele exato mesmo instante. Aí você vai ter que se destacar muito por algum outro motivo, porque você é muito, muito bonito mesmo, porque você é um modelo, porque você é o Brad Pitt, porque você aparentemente é um cara importante, é um cara relevante, é um cara que tem muita grana. Alguma outra coisa vai precisar te destacar se você não está se destacando por si só, se você está fazendo exatamente a mesma coisa que todos os outros caras também fazem com elas. Ou, sei lá, você deu sorte de naquele momento ela tá meio carente e pensar, quer saber, eu vou com esse aqui mesmo. Algo assim. Porque se você simplesmente sai elogiando os atributos de forma genérica, não cria nada ali, não cria uma conexão, por que exatamente ela iria se interessar mais por você do que pelos outros caras que estão tentando a mesma coisa? Então, quando o cara vai pra esse outro caminho, definitivamente se destaca. Ele foge completamente do padrão. Enquanto todos os caras estão bajulando ela vai ficar interessada, ela vai perceber claramente o cara que não tá fazendo isso.
Mas é lógico também, falando assim, parece que então são só esses dois caminhos que existem. Ou você tenta elogiar e vira só mais um e acaba sendo ignorado, ou você é um escroto e tenta fazer com que assim ela tenha interesse em você. Não, eu diria que o caminho mais normal, correto e saudável seria tentar criar uma conexão que vai para além dessas questões puramente carnais e puramente físicas mesmo, né, de aparência e tal. Mas é claro que esse outro caminho, ele também pode terminar no pavor de muitos homens, que é a famigerada friend zone. E nesse caso, eu acho que também vai contar o quanto, sei lá, você se destaca pra evitar a friend zone, porque se você é um cara que ela simplesmente não tem muito interesse em nada pra além da amizade mesmo, e talvez até da massagem no ego, de ter um cara próximo que ela provavelmente sabe que ficaria com ela se ela quisesse, você vai ter que ter algum diferencial. Então, como a gente viu, né, no exemplo do amigo dele, não basta só ser legal também e criar essa conexão, porque você pode ser só o amigo gay, você pode ser só o amigo com quem ela não quer nada sério. E aí, no fim das contas, ela vai conhecer o cara bad boy, o cara que não presta e é aquele que vai despertar a atenção dela, o interesse, e ela vai atrás daquele cara, enquanto você é o cara legal que fica ali só na friend zone. Esse é um problema que muitos caras relatam, né? Uma coisa que eles dizem que acontece muitos se frustram por causa disso. Eu acho que tem muito cara que acha que é legal, mas não é exatamente, e acha que por ser legal, a garota deve um favor pra ele, deve ficar com ele, porque, poxa, eu sou legal, você tem que ficar comigo, e também não entende direito a situação, porque eu já vi uns caras sendo inconvenientes e completamente inaptos nessa relação com mulheres. A volta e meia viralizam conversas assim na internet e é muito perturbador ver como alguns caras se comportam. Mas muitas vezes o cara realmente é um cara legal e simplesmente ela decide que ele é legal demais pra ter algum relacionamento. Ela vai esperar mesmo aparecer o cara que não presta. Aparentemente, o caminho de maior chance de sucesso é você não sendo um cara legal. Mas repito, pra alguns caras talvez seja fácil você ir por esse caminho simplesmente porque você vai querer a atenção das garotas, mesmo que você se transforme num cara que não é da hora. Mas eu não acho que isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Eu realmente sinto que eu não conseguiria. Pelo menos não assim, fakeando. Como eu disse, às vezes você pode acabar usando algumas dessas coisas sem querer, porque é da sua natureza. E também não significa que você tá sendo babaca. Você, sei lá, às vezes só é ocupado e por isso acaba sendo meio distante. Mas assim, é possível, ainda que aparentemente mais difícil, você chamar a atenção e criar interesse de garotas por outros caminhos. No fim das contas, vai muito do seu jeito, né? Da sua personalidade e das armas que você tem a seu favor também. Que é aquela coisa, no fim das contas, se for um cara muito gato, um cara que tá no topo da pirâmide, esse cara ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser um nice guy, ele pode ser o bad guy, ele pode ser qualquer coisa. Tanto faz, porque naturalmente ele tá atraindo a atenção das mulheres, então só pelo fato dele ser destacado e ser disputado, provavelmente já vai ter muitas ali que realmente vão ficar atrás dele. Então nesse caso não importa muito, né? Mas pro resto dos mortais, aí é o que eu falei. Tem que encontrar as próprias armas, encontrar as formas de se destacar e usar isso a seu favor de alguma maneira. Eu diria que preferencialmente não sendo um escroto, mas sei lá, né? É meio complicado você simplesmente falar, pô, você não pode fazer isso se por alguma razão as garotas gostam disso mesmo e elas vão atrás desses caras. Até porque provavelmente é melhor um cara legal e decente fakeando ser um babaca pra chamar a atenção dela do que um cara efetivamente babaca que vai fazer ela quebrar a cara depois, né? Esse assunto é tão bizarro, né? Bom, vamos seguir. Muito cara gado mundo afora aí, que se a menina der uma oportunidade, o cara não vai pensar duas vezes. Então eu acho que isso incomodou um pouco, ou ela percebeu algo meio fora do padrão e quis ter aquela aprovação de sempre, né? Então ia direto pro ponto que geralmente o homem é fraco, né? Que é a carne. E a partir daí que começaram a vir as regras do David X. E aí eu falei, tá bom, então vamos ver se o David X estava certo. Dessa parte pra frente do vídeo, eu nem sei o que eu posso falar, porque aí eu peguei pesado, aí virou 50 tons de cinza mesmo, aí eu virei um cara mal educado mesmo. Eu queria descobrir qual era o extremo, o ponto limite aonde era algo, onde se tornava algo desagradável. E em nenhum momento chegou nesse ponto, eu não quis aumentar mais, só chegou num ponto que eu falei, não tem o que eu faça. Olha que bizarro, ele não aguentou ir mais longe. Não foram as garotas que não aguentaram. Chegou no momento em que, bom, aqui então é desse ponto não passa. O limite foi dado por ele. Chegou no limite dele, mas não delas. Ele podia continuar escalando, podia continuar sendo mais escroto, que aparentemente continuaria funcionando. Ele só não foi capaz porque era completamente fora da natureza dele. E porque, pô, é um experimento ainda assim, então acho que fica ainda mais complicado de continuar testando as garotas dessa maneira. É uma coisa bizarra de se fazer, mas ao mesmo tempo é um experimento que eu acho que é importante, um experimento social muito revelador. Ainda
ainda que seja pra revelar coisas que já estão basicamente virando senso comum. Mas por mais antiético que possa parecer, pra mim foi um dos experimentos mais interessantes do canal dele. É uma coisa que a galera sempre fala, né? Fica repetindo aí que mulher gosta mesmo é dos que não prestam. E ele foi lá e testou na prática, pra não ser só um discurso vazio e um jargão popular. Parece que tudo que eu pedi elas vão fazer. O que aconteceu foi que elas entraram num patamar extremo de submissão, assim, de desejo máximo de ser submissa minha. E acabou que esse teste saiu um pouco da bolha. Por quê? Porque existem pessoas ao meu redor e ao redor de Samuel, como a gente é muito próximo, né? Ele é meu vizinho aqui do andar de cima. A gente decidiu fazer testes com essas pessoas pra saber se, sei lá, entrava nesse padrão. Não testes extremos no nível à la David X, mas testes parecidos com relação a vamos mudar a personalidade para ver se o retorno vai ser esse. E sempre, todas as vezes, deu certo. Quem ficou mais triste com essa experiência foi o Samuel, porque ele era um cara muito carismático. Ele era um cara muito carismático. Hoje em dia ele já é, sei lá, 60% a menos. Tô aqui com o Samuel agora. Cara, diz aí, o que você achou de eu ter feito esse tipo de teste? Primeiramente foi muito válido, né? Só foi válido porque eu não teria coragem de fazer o teste, eu não teria coragem de falar o que você falou. Mano, a gente tinha uma ideia. Falei, não é possível, e realmente era, sabe? Só confirmou, né? É muito desgastante você ver isso e isso ser real, sabe? É muito tipo... Sim, no fim das contas, é exatamente isso que eles estão trazendo aqui. Quem mais fica de cara com esse teste é o cara legal. Porque aí o cara pensa, mano, não é possível. Então quer dizer que o meu problema é ser legal? É ser um cara decente. E aí entra naquela questão dos vários caras que ficam malucos porque, pô, eles são legais com a garota e por isso eles viram o melhor amigo delas que elas jamais vão considerar pra algo sério. Porque elas vão ir atrás dos caras, dos escrotos. Quem que vai ficar pé da vida nessa situação? O cara legal, é óbvio. E nisso, muitos caras também acabam quebrando a cara, e aí acontece isso, eles vão deixando de ser legais, porque em algum momento talvez eles percebam que, pô, ser legal só tá fazendo mal pra mim, nos meus relacionamentos eu tô quebrando a cara por ser o cara legal, então ele precisa deixar de ser legal. Ou seja, nesse comportamento, as mulheres também acabam estragando os homens muitas vezes. E aí depois, elas vão atrás dos caras que não prestam, elas estragam os caras que prestam, se envolvem com os caras errados, só vão ficar com o cara certo quando eles se tornam o cara errado, e depois reclama que todo homem é igual, que nenhum homem presta. É ou não é uma coisa maluca das relações humanas? É difícil você se deparar com isso e não pensar, mulheres, por que vocês são assim? Por que isso, mulherada? E aí, o que eu teria pra dizer pras mulheres, porque eu acho que esse experimento ele também é muito importante pras mulheres, talvez ele seja mais importante pras mulheres do que pros homens. O que eu teria pra dizer é, olha, observa a sua natureza e talvez tente ir contra ela, porque é possível que a sua natureza esteja te sabotando. Se você percebe que você talvez siga esses padrões, que você acaba se interessando muito mais pelos caras que estão te dando as bandeiras vermelhas, te dando sinais de que eles não são os caras certos, você teria que, sei lá, conscientemente tentar entender que isso provavelmente não vai te fazer bem e seguir por um outro caminho. Só que aí a gente tem um outro problema. Se as mulheres, muitas vezes, elas acabam idealizando algo na sua cabeça e elas vão atrás desse ideal, e quando elas buscam e percebem que era só um ideal e que não era real, elas se frustram e isso acaba esfriando o relacionamento e faz com que elas se decepcionem, acaba sendo também muito mais provável que isso aconteça quando elas ainda deixam de ir atrás do cara que ela realmente quer ir atrás pra ir atrás do cara que talvez seja o cara melhor pra ter um relacionamento. Só que ela não vai conseguir valorizar esse cara, porque no fim não era esse cara que ela realmente queria. E aí a desilusão é mais rápida ainda e vai ficar procurando motivos inconscientemente. Não tô nem falando que ela vai fazer isso de caso pensado. Inconscientemente, muitas vezes ela vai buscar motivos pra se ver infeliz ou insatisfeita com o cara que tá sendo um cara bom pra ela, na verdade. Então é muito complicado, mas parece que para as mulheres serem felizes e terem um relacionamento saudável, elas precisam encontrar uma forma de controlar isso que, assim, claro, certamente existem exceções. Existem mulheres que não lidam com essas dificuldades, não passam por esses casos bizarros, mas pelo jeito elas não são a regra. Então, as garotas que estão seguindo esse padrão, elas meio que têm que controlar os próprios impulsos, pelo menos nesse momento, de escolher um parceiro e de
de compreender que a vida não é um conto de fadas. Mais do que isso, a vida não é Crepúsculo, onde você tem o Edward, que é o príncipe encantado correndo atrás de você, e tem o Jacob, que é o bad boy, pra você ficar de conchinha pra hora do amasso. E que os dois vão continuar ali te disputando até o fim, quando você escolher dar um pé na bunda do Jacob pra ficar com o cara que te trata bem e com esse que você vai construir família, porque já se divertiu muito com o outro e, enfim, esse trouxa ficou até o fim. A vida não é Crepúsculo. Então, tente perceber se você tá fazendo as escolhas corretas, se o que você tá buscando de fato é o melhor pra sua vida, ou parece ser o melhor. E, especialmente, aprenda a valorizar um cara bom. Acho que isso é o mais importante de tudo. As mulheres precisam aprender a valorizar os caras bons, os caras decentes. É justamente por essa desvalorização dos caras que prestam que o feminismo é um movimento tão grande, tão popular entre mulheres, especialmente entre as mais jovens. Por todo o fenômeno que eu trouxe aqui, que foi demonstrado através desse experimento. Mas enfim, né? Vamos dar uma olhada na conclusão do experimento para deixar esse vídeo um pouco mais melancólico do que ele já tá. É triste, é muito triste. Eu sou uma pessoa que já passei por muitas coisas e aí vendo esse teste eu descobri muita coisa. Eu descobri, tipo, o porquê que eu me ferrei muitas vezes, porquê que do nada acontecia umas coisas e eu não entendia. Ah, que bosta, né, cara? Ai, velho. A gente também fez teste com pessoas do Próximas, nosso pessoas assim, que estavam no mesmo círculo social. Não, e eu vou falar. Pessoas que eu fiquei... Pessoas que eu fiquei e, tipo, não tinha nada a ver. E o Doug fez o teste e deu certo, sabe? Eu fiquei, mano... Não é possível. Parece então, é isso aí. Até com as garotas que parece que não seguem esse perfil, você vai lá, testa e no fim elas acabam... Bom, ele disse que foi 100% de êxito no teste. E aparentemente, depois ele testou com até mais garotas do que as 10 iniciais. E não só ele, como o amigo dele também. Mudou a própria personalidade e deixou de quebrar a cara com as garotas e de repente elas começaram a correr atrás dele. E funcionou absolutamente todas as vezes. Acho que isso é a parte que mais perturba. Eu repito, 100% de precisão ainda é um número muito alto, mas, sei lá, que você fizesse esse teste com um número ainda maior de mulheres, não tem como esse número não ser assustadoramente relevante e expressivo. Sei lá, pelo jeito, no mínimo na casa dos 80% ali de confirmação. Jogando muito pra baixo, tá? Muito pra baixo, porque pelo jeito é até mais. A energia foi consumida por esse teste por mim. Eu não tenho mais energia pra lidar com pessoas, pra ser legal, com pessoas pra, sabe? Não tem. Ele criou um trauma de lidar com as pessoas do jeito que ele lidava antes, de forma carinhosa, sorridente, e ele simplesmente por retornos negativos decidiu parar de fazer isso. Mas aí que tá, isso é realmente triste. Você pensa, putz, mano, que droga que o cara deixou de ser um cara tão legal e que esse teste sugou a energia dele. Só que no fim das contas, pra vida dele isso vai ser melhor, pelo jeito, porque ele era assim e as pessoas abusavam dele, eram escrotas com ele só se ferrava por ser assim, então ele parou de ser assim e agora as pessoas vão ser mais legais com ele, enfim, ele vai quebrar menos a cara, então pra ele acabou sendo positivo, digamos, a vida dele aparentemente vai ter menos traumas e situações terríveis, mas é muito triste você pensar que pra pessoa viver uma vida melhor e não ficar lidando com problemas sociais o tempo inteiro, ela tem que ser menos legal. É triste, é simplesmente, é o tipo de coisa que te faz perder um pouco a fé na humanidade, né? Ou muito, perder muito a fé, vamos lá. O que infelizmente acabou resultando positivamente pra ele, e as coisas estão melhor depois disso. E aí, infelizmente, eu descobri sim que existe um padrão... Aí, como que eu vou olhar pra você e falar, não, seja legal, porque você ser escroto não é da hora. Se você for legal, você vai ter mais problemas na sua vida do que se você, pelo menos, diminuir um pouco isso. No fim das contas, a mensagem que fica, infelizmente, eu preciso frisar, infelizmente, não seja tão legal assim, especialmente com garotas. Porque se você for legal, elas vão te tratar mal. Cara, o que eu vou dizer? É triste, mas, bom, vamos, né? Um comportamental que é mais eficaz para lidar com mulheres, até porque eu já conhecia há tempos atrás produtores de conteúdo que falam sobre comunicação e sedução. E é uma ciência exata, que funciona, sabe? Que independe da aparência do cara, se o cara colocar em prática da maneira correta, realmente funciona. Tive contato com o Gustavo Gambit, com o Fê Alves, que são pessoas muito legais, troquei papos muito produtivos com eles. E esses caras realmente mostram na prática que o negócio funciona, que a comunicação é domável. Obviamente, não só para sedução, para qualquer âmbito da vida, vale muito a pena você estudar
a sua comunicação. Mas eu não sabia desses detalhes, até porque quando eu conversava com eles eu não tinha aula sobre sedução. Eu sabia que eles produziam sobre o assunto, sobre comunicação, mas não era diretamente um assunto nosso. Hoje em dia eu gostaria muito de saber qual que é a opinião deles sobre esse detalhe. Tipo, por que as mulheres têm agido dessa forma? Dado valor para homens que não merecem valor? É muito ruim isso. Obviamente, existem exceções. Não são todas as mulheres. Não precisava dizer isso, mas se eu não falo, vai aparecer gente aqui. Ah, mas nem toda mulher é igual. Igual quando mulher generaliza homem e os caras vão lá falar mal delas nos comentários. E ele tem que fazer esse disclaimer, sendo que no experimento foi todas as mulheres. Todas as que ele testou, digamos assim, tiveram esse resultado. Mas ainda assim, claro que não são todas. A gente precisa até presumir isso, né? Porque a conclusão do experimento foi que todas. Mas provavelmente porque não foram tantas mulheres assim testadas, né? Se você testar 1000, aí você vai encontrar algumas ali que não seguem esse padrão. Mas ainda assim é assustador. Eu vou usar essa palavra de novo, porque é isso, é só assustador. Porque, pelo que eu sei, eles ensinam uma outra maneira. Não existe só uma maneira de você lidar com mulheres, que é essa, zoada que eu fiz. Mas se você quer uma mulher pra levar pra sua vida, não vale a pena você lidar com uma mulher que topou esse tipo de situação, entendeu? Então, geralmente esses caras ensinam você a ser uma pessoa de mais valor para atrair pessoas de mais valor e aprender a expressar isso da forma correta. Eu cheguei a conversar depois com mulheres à parte, assim, você se interessa por homem que trata mal, tudo mais? E eu recebia respostas diretas assim, ó, infelizmente eu sinto interesse por... Eu já vi, quando eu comentei brevemente isso em live, ou no canal mesmo, algumas garotas falando isso. Pô, infelizmente eu também sigo esse padrão. Então, ainda tem isso. Tem mulheres que pelo menos elas têm essa noção. Elas admitem. Putz, pior que sim. E aí elas falam isso, né, do dedo podre. Nossa, tem dedo podre pra homem. Cara, elas realmente vão selecionar os piores possíveis. Os que deram todos os sinais de que não é atrás desse que você tem que correr. E ela vai naquele. Então, é mais louco do que só, putz, ter azar. Não, é meio que, sei lá, você correr atrás de uma bomba e ficar surpreso que ela explodiu e te machucou. Homem que trata mal. Pessoas próximas de mim até. E eu ficava impressionado. Não é uma coisa que é do controle delas, né? Porque não foi só uma que me respondeu isso. É uma coisa que só acontece. É como, sei lá, eu perguntasse pra você gosta de chocolate? E você, putz, infelizmente gosto, atrapalha minha dieta, não queria gostar, mas eu gosto. Parece que é assim que acontece. A pessoa, por algum motivo, não sei o que acontece. E aí, o que você tem que fazer, né? Você tem que tentar trabalhar no seu autocontrole, porque você sabe que por mais que você goste daquilo, aquilo te faz mal, e você tenta cortar. Às vezes você não consegue totalmente. Depende do quanto que você consegue controlar as coisas. Mas eu acho que a analogia que ele fez foi boa. Porque meio que é isso, no fim das contas. É importante que as mulheres vejam isso também, para que elas entendam que elas precisam fazer a parte delas também. Que no caso é valorizar os caras bons e parar de dar bola e atenção e correr atrás dos maus elementos. Gosta desse tipo de padrão de homem que trata mal e a pessoa entende, a pessoa não tá sendo tratada mal sem saber, ela entende que tá sendo tratada mal e sente atração por isso. Bom, mas é isso, o vídeo fica por aqui, esse foi o teste. Eu pensei muitas vezes para saber se eu deveria postar isso daqui aqui, porque de certa forma foi um teste meio antiético, né, ou ser um babaca com pessoas, mas eu garanto que eu fui muito cauteloso com a maneira de me expressar para que isso não gerasse problema emocional para ninguém. Eu fui bem devagarzinho, bem gradual, eu só tratava mal se desse abertura. Que estranho falar isso, cara. É engraçado que só de pensar que eu fiz isso eu me sinto mal, sendo que tem cara aí que tá agindo assim todos os dias para conseguir pegar uma menina por dia. E não tá nem aí pros resultados, não tem responsabilidade emocional nenhuma. Às vezes trata mal a própria namorada, o mundo tá uma merda. Bom, até o próximo vídeo. E deixa um likezinho, mesmo eu tendo sido um babaca. Meu Deus, mas eu só te mandei oi. Promíscua? Por favor, me xingue mais, eu te disse amar. Eu te disse amar. Ei! Ah, você estava me assediando! Tinha uma aranha gigante aqui, moça, que isso? Que mentira, você estava querendo se aproveitar dos meus peitos. Não, que isso, mas tem nada a ver, tinha uma aranha muito grande, como você não viu? Moça! Baseado em fatos reais. Que esse olho roxo aí? É, meu namorado.
Você namora? A gente tava trocando ideia, que história é essa? Peraí, você namora, te bate, velho. Não, é verdade. Às vezes. Que louco. Baseado em fatos reais. Pelo jeito aí são as experiências bizarras, algumas das que o amigo dele passou, né? Tava trocando ideia com uma mina que não falou que namorava e além de namorar, o namorado dela ainda batia nela. Olha que coisa da hora. Meu Deus, esse é o Astarion. Eu gosto tanto dele. Nossa, mas ele é o mais desgraçado. Exatamente. Isso. Nossa, agora várias garotas se identificaram, né? Elas escolhem o personagem mais arrombado da série pra gostar. É daquele cara que, nossa, esse seria o namorado ideal. Vai lá, as garotas que estão assistindo até esse ponto do vídeo. Com essa parte do seriado, de se apegar, de sentir atração pelo pior personagem, assim, o pior elemento da série inteira, mas que tem o quê? Tem o charme. Eu sei que ele é um personagem ruim, eu sei que ele é um vilão, eu sei que ele é um canalha, eu sei que ele é um babaca, mas ele é tão charmoso, né? Ele tem alguma coisa ali que... E aí? Se identificou com essa parte? No fundo, tem alguma coisinha ali, né? A natureza feminina trabalhando de formas misteriosas. Enfim, esse foi o React de hoje. Não esquece de conferir o link da manual ali na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu. Mas